Pela primeira vez em 33 anos, o Congresso Nacional decidiu fazer história, mas não exatamente aquela que os livros escolares gostariam de contar. Em uma votação relâmpago, deputados e senadores derrubaram um decreto presidencial, algo que não acontecia desde a era Collor. O alvo, um reajuste no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que tinha como objetivo aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. Mas calma, porque enquanto rejeitavam um imposto inaceitável, eles também aprovaram, no mesmo dia, o aumento no número de deputados. E a conta, como sempre, sobra para quem? Exato, para você. Bem-vindo ao Alvo da Notícia, onde a informação é direta, clara e baseada nos fatos que realmente impactam o país. Aqui você acompanha os bastidores do poder, decisões do Congresso, ações do governo e tudo o que influencia sua vida, com análise responsável e jornalismo sério. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Entender o Brasil exige informação, e agora vamos para a bomba de hoje. Em uma sessão que misturou velocidade parlamentar, timing estratégico e um quê de cinismo institucional, o Congresso Nacional protagonizou uma virada histórica e contraditória. Pela primeira vez desde 1992, um decreto presidencial foi derrubado. O alvo da vez foi o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, medida que havia sido decretada pelo presidente Lula com o objetivo declarado de reforçar a arrecadação e equilibrar as contas públicas em meio a um cenário fiscal desafiador. Mas o que começou como uma tentativa de elevar a receita terminou como um aviso claro do Congresso: aqui quem manda somos nós. A queda do decreto não foi suave. Com 383 votos pela derrubada e apenas 98 a favor, o recado foi enviado em letras garrafais ao Planalto. O mais curioso é que mais de 60% dos votos contrários vieram justamente de partidos que integram a base do governo e controlam ministérios. Entre eles, o União Brasil, que ocupa 3 pastas e votou 96% contra o decreto, e até o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, onde 9 dos 12 deputados foram contra o aumento do imposto. Mas o golpe de mestre veio na forma. A votação foi anunciada de forma discreta por um deputado nas redes sociais às 11h30 da noite da véspera, pegando boa parte da base governista de surpresa, especialmente aqueles que estavam fora de Brasília, em festas juninas pelo país, em pleno recesso informal não declarado. E como se já não fosse teatral o suficiente, a votação no Senado aconteceu de maneira simbólica, sem o registro nominal dos votos. Isso evitou a exposição de senadores da base que, silenciosamente, também traíram a proposta do governo. Com isso, o decreto caiu, e junto com ele, uma estimativa de arrecadação de R$10 bilhões em 2025. Lideranças do Planalto tentaram até o último momento convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a adiar a votação. Mas o ex-aliado não apenas ignorou o pedido, como fez questão de reforçar que não aceitará agressões do governo por decisões legítimas do parlamento. O clima, como se vê, é menos institucional e mais de divórcio litigioso. Agora, enquanto o presidente Lula tenta juntar os cacos em reunião com o ministro Fernando Haddad, o Congresso segue avançando com sua própria agenda e, pasmem, no mesmo dia aprovou o aumento no número de deputados federais. Sim, você não ouviu errado. Após rejeitar o aumento do IOF com o argumento de proteger a população do aumento de impostos, deputados e senadores aumentaram a própria bancada, criando 18 novas vagas na Câmara dos Deputados e 30 nas Assembleias Legislativas estaduais. Estimativa inicial de impacto: 150 milhões por ano. Com um cortezinho aqui e uma emenda acolá, prometeram economizar para que fique em apenas 95 milhões. Mas ninguém soube explicar de onde esse dinheiro vai sair. Aliás, sabe-se sim, do mesmo lugar de sempre, o bolso do contribuinte. O roteiro dessa sessão dupla do Congresso seria considerado exagerado até por roteiristas de comédia política. Afinal, não é todo dia que o parlamento derruba um imposto com o argumento de proteger a população e, no mesmo fôlego, aprova uma despesa anual milionária para ampliar o próprio quadro de parlamentares. Se fosse uma série, esse episódio se chamaria Contra o Imposto, a favor de mais cadeiras.
E quem assiste de casa, claro, já sabe como termina. A conta vem e não é dividida entre os novos deputados, mas entre os velhos pagadores de imposto. A narrativa do governo Lula até faz sentido no papel: aumentar o IOF, um imposto que afeta movimentações financeiras, para reforçar o caixa e tentar evitar cortes em áreas sensíveis como saúde e educação. Mas pecou onde sempre peca: a articulação política. Sem combinar o jogo, tentou passar um decreto de impacto fiscal pesado em cima da base aliada e levou um carrinho por trás do próprio time. E pior, saiu lesionado politicamente, com a imagem fragilizada e a arrecadação ameaçada. O ministro Fernando Haddad, que já enfrenta resistência no meio empresarial e nos bastidores de Brasília, agora precisa buscar alternativas de arrecadação ou preparar o bisturi para cortar até 12 bilhões do orçamento. E a tesoura, claro, quase sempre começa pelos serviços públicos e políticas sociais. Do outro lado, o Congresso posa de herói. Se autoelogia por ter evitado mais um imposto sobre o povo, mesmo após aprovar mais cadeiras, mais gastos e mais mordomias para si próprio. Chamam de ajuste técnico baseado no censo, mas evitam mencionar que o número de parlamentares aumentou porque nenhum estado aceitou perder uma única cadeira, o que faria justiça ao redimensionamento populacional. É o tipo de reforma que tem cara de modernização e cheiro de privilégios disfarçados. E o mais cômico ou trágico é ouvir discursos inflamados contra aumento de impostos, enquanto apartamentos funcionais, verba de gabinete, assessores e cotas parlamentares são ajustados com base nas atualizações monetárias. Em resumo, o governo perdeu, o Congresso ganhou. E o Brasil? O Brasil paga. Paga mais por mais deputados, paga mais pela crise política e paga com menos serviços quando a arrecadação não fecha. Tudo isso embalado num discurso de responsabilidade fiscal que só vale quando o corte é para o povo, porque no caso dos parlamentares, o cobertor sempre parece esticar. E você, o que acha dessa genial estratégia política? O Congresso rejeitou o aumento do IOF em nome do povo, mas aprovou mais deputados para representar esse mesmo povo, com 95 milhões de reais a mais por ano. Seria esse o famoso jeitinho institucionalizado? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque enquanto uns discursam, é o seu bolso que está no fronte. Continue com a gente no Alvo da Notícia e até o próximo capítulo dessa série tragicômica chamada Brasil.